Sejam todos muito bem-vindos. Está dando início a mais um OAB-DCcast, o podcast da Ordem dos Advogados do Brasil, de Duque de Caxias. Eu sou Walter Souza, seu apresentador. Este podcast é um projeto pioneiro aqui da subseção de Duque de Caxias. Ele existe graças à excelente iniciativa do nosso presidente, o Dr. Wagner Botelho, juntamente com a doutora Elisângela Zurita, e também conta com o apoio das empresas patrocinadoras, que são BRZ, Um Novo Jeito de Viver, Construtor Alcance, Zurita Real Estate e Joint Agency, conectando pessoas. Lembrando que esta união de forças, ela existe exatamente por sua causa. Sim, por você que nos acompanha pelas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência. E por falar em redes sociais, eu já quero pedir a sua interação, deixando o seu like, ok? É muito importante que você assim o faça, pois a plataforma entende que você está gostando dos nossos conteúdos e manda para mais pessoas. Deixo aqui o nosso muito obrigado. O tema de hoje, então, é os ritos processuais no inventário judicial. Eu vou repetir para você. Os ritos processuais no inventário judicial. E ele é sugerido pela Comissão de Direito Processual Civil e Comissão de Direito Sucessório. Tá? Comissão de Direito Processual Civil e Comissão de Direito Sucessório. Na qual eu tenho a honra agora de apresentar os nossos convidados, que são o Dr. Pedro Seixas. Ele é advogado, consultor, mentor, especialista em processo civil e ESG empresarial. Ele é presidente da Comissão de Direito Processual Civil da OAB aqui de Duque de Caxias. Seja muito bem-vindo, doutor Pedro. Também como nosso convidado, o doutor Felipe Batista. Ele é advogado e mentor, é pós-graduado em Direito Financeiro e Tributário. Possui pós-graduação em Planejamento Patrimonial Sucessório, não é isso? E presidente da Comissão de Direito Sucessório também da OAB de Duque de Caxias. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E completando a mesa, nós temos a doutora Danúbia aqui ao meu lado. Ela é advogada, pós-graduada em Processo Civil e pós-graduanda em Direito de Família e Sucessões. Isso aí. Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom, eu já quero abrir então essa rodada de conversas, esse podcast, colocando aqui meu primeiro questionamento, né? Vai ser uma conversa bastante informal, né? E eu gostaria de saber, a dúvida que eu tenho, a primeira pergunta, é como planejar a sucessão em vida? Como funciona isso? Bem, nós temos algumas modalidades, né? Que é o testamento, a doação em vida, a holding familiar, né, dentre outras. E aí É porque as pessoas estão acostumadas quando a gente falar em sucessão, já pensa logo na questão da morte, né? Eu morto. Então, você pode fazer esse planejamento antes do falecimento, não precisa deixar dor de cabeça para ninguém, essa é a grande verdade. Porque a pessoa que vai embora e aqui ficam os bens e as brigas e aquela agonia toda. Então você consegue fazer esse planejamento através das modalidades que o Dr. Pedro mencionou e que o Felipe ele tem esse feeling, né, até um pouco mais que eu, para poder tratar uma dessas. Assim, aí você vem do direito de doação, ou seja, eu posso doar tudo aquilo que eu tenho, mas assim, a gente tem algumas cláusulas entabuladas em lei, tem a holding familiar, que é a mais nova queridinha. Aí eu acredito que, inclusive, eu não sei se os doutores vão concordar comigo, mas eu acho que o inventário está com os dias contados. Né? Eu acho que essa questão da holding aí, ela vai vir e está vindo com força. Não, pode ser, é uma discussão. É uma discussão que a gente como vai ter. advogado empresarial, eu discordo em parte, porque como advogado empresarial, eu não vejo a holding como uma solução para todos os tipos de sucessão. Uhum. Né? Depende muito da quantidade de imóveis, depende muito do valor do imóvel. Se a gente vai falando da de uma quantidade de situação bens, menor, o doutor Pedro, tipo assim, um inventário, assim, é porque quando a gente fala na holding, a gente já pensa num patrimônio maior do que aquela Isso. coisa do inventário que deixou uma casinha
de tantos metros quadrados para dividir entre 4 pessoas. Está falando de uma coisa de um patrimônio maior. Sim. Mas não necessariamente um patrimônio estrondoso, que aí eu acho que realmente vai vir essa questão do inventário ainda está forte. Mas eu acho que com o tempo, eu não estou dizendo que isso é para agora, tá? Eu falo isso já tem um tempinho, que essa questão da holding, ela vai tomando conta aos pouquinhos, ela está tapando bastante buraco, por ser mais célebre até. Eu digo para vocês que discordam em parte pelo fato de que a holding familiar faz com que a gente tenha que ter um pagamento de contabilidade, né, daqui para o resto da Mais vida. custoso. Ter um controle, ter um planejamento, isso tudo é um custo mensal que, dependendo da quantidade de patrimônio do decujus, né, ou de quem está pensando em um dia falecer, né, talvez não seja algo interessante fazer em vida. O inventário talvez saia mais barato, né? E a hold também, se você fizer de forma errada, de forma equivocada, gera um custo muito maior do que um inventário propriamente dito. Mas de todas as modalidades. É questão da especialidade. Questão da especialidade. Agora, assim, com a reforma tributária, não vai ter mais a questão de você escolher um domicílio fiscal. Entendeu? Isso. Então, assim, existe paraísos fiscais no Brasil. Sim. Porque às vezes as pessoas, por entender que políticos usam paraísos fiscais, é uma coisa errada. Não. O nosso direito, a nossa lei, ela nos dá esse acesso. Então, por conta disso e também pela questão da reforma tributária, ordenando que todos os estados sigam a questão do ITCMD progressivo, que antes não tinha. No próprio Amazonas, no próprio Amazonas, se você fosse realizar uma road, construir uma road no Amazonas, era 2%. E aqui no estado do Rio já existe essa questão progressiva, que é de 4% a 8%. Então, assim, isso aí vai estar limitando a questão de você fazer o planejamento com a road familiar. Que antes não tinha, que as pessoas que fizeram, que se adiantaram, elas lucraram muito nessa situação. Mas como o nosso querido Dr. Pedro citou, a questão de você manter essa holding, você tem que ter contadores preparados para que venha manter como se fosse uma empresa. É uma empresa. Na Tem verdade, uma figura jurídica para essa condição. Isso. Tem uma condição hoje que está sendo muito debatida pelos advogados empresariais, né, que a holding ela é uma empresa. E como toda empresa, ela tem que almejar um lucro. Sim. E a Receita, como houve o boom de holding familiar, ela tem buscado muitas empresas de holding, né, para que seja aplicado multas e tudo mais, porque muita gente simplesmente criou a holding. Era uma forma de blindagem também, convenhamos, né? Não é questão da forma... É uma forma de blindagem, mas não só isso. A pessoa criou a holding, mas ela nunca mexeu na holding. Ficou lá engavetadinha, Ficou lá uma né? empresa engavetada. E aí a Receita ela agora está fazendo o pente fino, né? E então a pessoa tem que fazer a holding, tem que saber planejar e executar em cada momento da holding o que é que ela tem que fazer. Mas aí vai para o doutor Felipe O advogado, da especialista, Tem o uma advogado atividade está em conjunto econômica. ali com o contador para que Exatamente. desenvolva a atividade econômica e também a pessoa que está fazendo a holding tenha um poderio para fazer essa atividade, essa geração de renda na holding. Exatamente. Isso é um entendimento já do próprio STF, já, se não salvo engano, desde 2015 em relação a isso aí. E o próprio Rio de Janeiro já trabalha nessa situação de que existe um prazo de 3 anos que eles estão sempre investigando se essa empresa realmente está exercendo uma atividade. Apesar de a lei de SAs dar a possibilidade de você ter uma empresa sem atividade econômica. Então, assim, há uma divergência, infelizmente, por atacar a questão do nosso Estado em relação ao erário, né? A questão de impostos, isso aí, no caso, seja uma elisão fiscal, porque você não está se evadindo de pagar nenhum tipo de imposto, é apenas uma regularização, que você utilizava a lei, mas, assim, o mundo jurídico está se atualizando e tem tentado colocar a holding aí, que estava sendo aí durante esses anos aquele dia, para trás, e fazendo com que a pessoa utilize outros meios, como a doação, que também é uma adiantamento. Eu não diria nem que uma nem outra modalidade vão morrer, né? Eu diria que a pessoa tem que buscar um advogado, uma consultoria, para fazer o planejamento dela, uma consultoria especializada. Já como você tem, né? O patrimônio de cada um, ele é muito individual, assim,
Até o tipo de negócio vai fazer a diferença nesse momento. Com certeza. Então, assim, é o que eu falei, se você tem aquela casinha pequenininha ali, só você tem 4 herdeiros, não adianta, você vai fazer uma hold de um imóvel, né? Isso. Agora você está falando de uma coisa de um planejamento maior. E, naturalmente, eu já vi também o oposto, já vi a pessoa fazer a holding para poder pensar ali na sucessão dele e acabar a holding realmente sendo o negócio da família. e abrir uma imobiliária dali, uma mega imobiliária, uma mega compra e venda de imóveis para poder fazer ali imóveis de locação de temporada, imóveis de locação. Não é o projeto inicial. Não, era o projeto inicial, né? E se tornou um projeto de vida, entendeu? Vamos ganhar dinheiro. Mas é uma causa inteligente, isso. Assim, é porque na sucessão a gente tem esse grande problema, né? Todo mundo que trabalha com isso sabe disso, porque às vezes você tem um inventário de 2 irmãos que nasceu lá em 1986 e até hoje não está finalizado. Porque ninguém aceita perder 5% ou 2%. E é a pior forma de pensar isso, né? Todas as vezes que chegam para mim e falam, poxa, tem realmente essa necessidade, vamos trabalhar na comunhão e tal, enfim. Mas nem sempre funciona. E isso é uma forma inteligente. Fala assim, bom, já que está todo mundo aqui, vamos tentar trazer dinheiro para todo mundo, de forma igualitária, todo mundo ganha, todo mundo fica feliz. Eu acho que só não é aceitável para quem quer a blindagem patrimonial. Exatamente. Porque quando você exerce uma atividade econômica, né, você acaba assumindo algum risco. Exatamente. Você incorpora o patrimônio e tal. Na verdade, blindagem patrimonial, para mim, seria outra coisa totalmente diferente. A hold não seria um tipo de blindagem eu também não enxergo, inicialmente. Exatamente. Existe um meio, só que existe um meio, só que eu não concordo com esse meio de blindagem, entendeu? Para mim já se caracteriza uma evasão, tá entendendo? Em questão de direito tributário. Então, assim, eu não sou a favor desse meio de blindagem patrimonial, que muitas pessoas aí, às vezes, vêm atrás de você querendo, já deixei de fechar muitos contratos em relação em instituir uma holding por conta desse segmento que eu não concordo. Então, assim, pode prejudicar o cliente futuramente. E eu fui um profissional. Eu fui um profissional que, entendeu? Que indicou isso, não, que realizou, né? Porque eu nunca vou indicar e não vou concordar. Até numa palestra aqui na própria OAB, uma pessoa levantou esse questionamento e eu falei que eu não concordo. E também, assim, não falava que não seria uma questão de blindagem, porque não protege em relação jurídica 100%. Sempre tem um meio jurídico de poder... Se tem uma lacuna no meio do caminho, já não é. Sim. Mas é isso. Eu acho que, como analista de risco, a holding é a última opção assim, para uma blindagem patrimonial, né, já que a gente trouxe para essa tocada. E, inclusive, acrescento que muita gente faz também a questão do... fugiu agora. Não só da holding, mas também outras formas de blindagem, né, como... Testamento, ação? Não, deixa pra lá. Vamos seguir. Você lembra? Até o próprio agora eu fui curiosa. Lembro. Mas um meio também bom hoje, também muito querido pelo pessoal, é o seguro de vida. Você pode ter um seguro de vida que você vai arcar com um valor menor e após o falecimento geralmente, né, matriarca, que é de costume, né? Ele deixa esse seguro de vida e ele é utilizado, você pode destinar ele a ser utilizado para o pagamento, para os custos do inventário. Entendeu? Então, assim, é importante, né, que você faz um investimento, e esse investimento acaba não sendo alto, porque é o risco de a alíquota aumentar até os 20%. Até hoje é até 8%, mas já existem projetos para poder aumentar essa alíquota aí até os 20%. Quando a procura começar, com certeza. O próprio atual ministro da Economia, ele citou que é injusto a pessoa receber uma coisa que ela não trabalhou para isso. E ele falou que estão estudando a possibilidade de aumentar essa alíquota do ITCMD. Isso. O que eu estava lembrando aqui é que a RJ, a Recuperação Judicial, né, é uma das formas aí, vamos dizer, de blindagem patrimonial que eu também discordo. Tem outras formas mais eficazes de você não ficar descoberto do que tentar fraudar os seus credores. Olha, e levar para a RJ. Eu participo de um processo de RJ como credora desde 2015. Nem a Assembleia teve ainda. Então, assim, eu vejo realmente como uma blindagem, eu vejo como malícia. Eu acho que é um instituto muito malicioso. Né? Fala assim, olha, você não pode me executar por 180 dias, você não vem nenhum patrimônio meu, você mexe naquilo ali, lá na frente, depois a gente tem uma assembleia, ou a gente faz um planejamento de pagamento,
Ou seja, o pago faz um deságio aí de 60% ou de até mais, e você vai recebendo aí a vida inteira. Salva os trabalhistas que estão ali naquela condição, a gente está passando para um outro assunto. Mas assim, eu vejo como uma blindagem extremamente maliciosa, eu acho que ela é extremamente iniciosa, sabe? É assim, uma lei que eu tenho um rancinho lá dentro, de verdade, eu tenho. Eu confesso que é a última solução que eu dou empresarial para uma empresa, porque como a gente está falando de sucessão, acaba que a RJ é o falecimento da empresa, exatamente. né? É o sepultamento dela. É o sepultamento dela, né? O início do sepultamento, vamos dizer assim. Está no CPI lá, assim. Isso. Uma das formas aí que a gente citou, né, o testamento, é interessante frisar que é uma dúvida muito comum, se pode deixar todos os imóveis como testamento, né? Sim. Todos os bens para uma pessoa, às vezes a pessoa tem 2, 3 filhos, mas quer deixar todos os bens para um companheiro recente, quer deixar todos os bens para um único filho dos 3, né? E na verdade, muita gente às vezes me procura para fazer o testamento, para deixar 100% dos bens, e quando eu explico que não pode dispor dos 100% dos bens, a pessoa Essa fica... é a pegadinha, né? Porque a lei ela diz o seguinte, você pode dispor de tudo que você tem. Mas é meu último pedido, eu quero deixar tudo para ele. Não, mas não é tudo, né? É só 50%. Ela chama que a 83, que ela faz o seguinte, olha, você pode doar. A lei limita, porque os herdeiros necessários têm que ter os outros 50%. É chamada legítima. Né? É legítima. É uma questão que ela veio através do neoconstitucionalismo, né? No direito contemporâneo, observando a Constituição, na questão do princípio da dignidade da pessoa humana. Exatamente. Porque se você transmitir todos os seus bens para uma terceira pessoa, um legatário, é porque você pode transmitir 50%. No testamento você pode ir lá, nomear um legatário, qualquer tipo de pessoa que você quiser. Isso também é para dificultar a fraude, né? Porque às vezes a pessoa está lá, recebeu ali um assalto relâmpago, aí vai no cartório, faz o testamento coagido, para deixar 100% dos bens para um terceiro qualquer, né? Então também para evitar esse tipo de fraude, né? Entendi. Bom, em suma, o planejamento sucessório, podemos então exemplificar esses 4 itens que vocês acabaram de citar: testamento, doação, holding familiar e seguro de vida? Em vida. Seguro em vida. Exatamente. Em vida. Em vida é aquilo, é porque as pessoas pensam em inventário, você vai inventar, as pessoas acham que morreu. Não, ainda não, calma. Isso ainda a gente está planejando uma possível morte para falecer. Vamos morrer né? lá na frente, quero deixar todo mundo em paz. E uma observação, esse tipo de planejamento não é para o cara que quer se suicidar. Né? Porque o suicídio ele está fora de quase todas as opções, né? Que fique claro isso para a audiência. Principalmente quando a gente fala de seguro de vida, né? Que o seguro de vida não cobre suicídio. Exatamente. Tá, mas a pessoa faleceu, e daí? O que fazer? Bem, primeira coisa, é muito importante conversar com o advogado que fez o planejamento, ou se não fez um planejamento, conversar com o futuro advogado do inventário. Isso aí. Né? Segundo, é muito importante que a pessoa conste, né, no ato da certidão de óbito quem são os herdeiros, quantos herdeiros e quais são os bens, né? Quantos bens a pessoa tem, porque senão depois, quando vai entrar com o inventário, a pessoa tem que ter o custo todo de novo para retificar a certidão de óbito. Porque se na certidão de óbito tiver descrito que não deixou bens e não deixou herdeiros, e a pessoa deixou bens e deixou herdeiros, ela tem que pagar uma taxa de retificação da certidão de óbito, Que é o valor de uma certidão de óbito, que é praticamente R$150 mais ou menos, né? Para depois, isso se for recente, né? Isso aí. Porque quanto mais tarde quanto mais tempo passar da morte, maior vai ficando o custo, né? Para retificar e tirar uma segunda via para poder utilizar o inventário. E aí a pessoa perde nessa brincadeira 1, 2 semanas, 200, 300, 500 reais. E essa retificação ela vai ter que existir porque todas as informações ali vão ser cruzadas. Porque todas as outras certidões que vão ser solicitadas, vai ter lá a informação dos herdeiros, você vai ter que passar, então não tem como você burlar essa questão. Porque realmente, no momento de desespero, a pessoa pensa assim, faleceu, o que deixou? Nada. Mas tinha aquela casa lá que você morava, eu não sabia, doutora, o que eu faço e tudo mais, e aí você vai ter que realmente perder um dinheirinho extra que eu acho que a pessoa nem está contando naquele momento. Às vezes também a pessoa acha que só tinha um imóvel de posse, Isso. Então eu não vou constar que deixou bens. Aí não consta que teve bens. Só que esse imóvel de posse, para ela fazer uso capião depois desse imóvel, após morte, né, e para se utilizar do tempo do falecido, da pessoa falecida, de moradia naquele imóvel para constituir a moradia, ele tem que constar, fazer a sucessão da cessão de direitos hereditários da pessoa no imóvel, da posse.
né? Ou seja, às vezes o de cujos morou 20 anos no imóvel e a pessoa que, o herdeiro, está ali 1 ano ou 2, aí ele quer fazer uso capião, ele não pode ser utilizado aqueles 20 anos se ele não fizer o inventário da cessão de direitos aquisitivos, né, hereditários ali da posse. É porque as pessoas muita gente não entende essa diferença de posse e propriedade, né? Porque pra gente é muito comum. Mas, assim, às vezes você tem lá um documento que, eu comprei minha casinha e ela, você comprou? Não, mas eu registrei tudo em cartório, bonitinho. Eu falei, posso dar uma olhada nesse documento? Pode. Aí vem aquele instrumento particular de compra e venda. Ou seja, aquilo ali é só uma posse. Ou uma escritura pública com a cessão de posse. Exatamente. Outro Quando dia tem, né? Porque isso é mais difícil. Normalmente tem aquele documentozinho na pastinha, lá de trás. É o chamado contrato de gaveta. Exatamente. Não, mas está aqui, olha, eu fui no cartório. Não, eu já peguei caso assim, da pessoa registrar a promessa de compra e venda da cessão de direitos. Posse, sim. Mas assim, para fazer a garantia de cessão foi o que o Dr. Pedro falou. Eu já vi a pessoa fazer o registro da cessão de direitos, do compra e venda da cessão de direitos. Ela achava que o imóvel dela e não era. E depois tem que fazer uso capião. Pelo menos esse registro da promessa de compra e venda da cessão de direitos serviu para contabilizar a uso capião. Exatamente, porque você fica com um ato probatório de tempo de você tem uma escritura pública de cessão de direito de posse, caso você perder, quando você for chegar lá no cartório e você citar, né, com o seu CPF, você consegue uma outra escritura, além de você ir no próprio cartório pedir uma declaração de posse, que também usa para você futuramente entrar no procedimento de uso capião. Entendeu? Então, são documentos que acabam, de uma certa forma fática, né, você regularizando o seu direito real ali de posse. Isso. E facilita muito. E eu peço sempre para registrar no cartório de título do documento. Sempre peço. Fala assim, vai lá no RTD, deixa registrado, vai pagar uma caixinha lá, porque se você colocar valor, vai lá para cima. Isso. Se você não colocar valor, fica um atípico, então fica um valor mais, por exemplo, se você vier a óbito, essa certidão vai estar, esse documento vai estar registrado tudo bonitinho lá. Então, depois que um outro documento que eu sugiro, né, as pessoas fazerem, a gente até está no prazo aí até o final de maio, é declarar a posse no imposto de renda. Sim. E principalmente a partir desse ano, que ela vai começar a ser obrigatória para imóveis, eu acho que acima de 50 mil, salvo engano. Isso é muito importante porque pelo imposto de renda, você declarar a posse daquele imóvel, você primeiro contabiliza o tempo para uso capião e segundo, se você contabilizar a posse no imposto de renda e as benfeitorias desse imóvel no imposto de renda, também contabilizam depois para o imóvel ter valorização, né, de mercado. E aí você já faz uso capião com o imóvel valendo lá no alto, né, e não do valor penal do terreno, que aumenta o imposto de renda na hora da venda. E você também tira uma partezinha daí, que é aquela questão do avaliador, tudo aquilo que você precisa e tudo mais, já fica declarado. E essas informações, elas são cruzadas, né? São cruzadas. Porque a Receita tem um nível de informação perfeito, isso é inegável. Uma questão aqui é o prazo para ingresso do inventário com a morte da pessoa, né? Além de ter esse detalhamento com a certidão de óbito, é importante observar que o prazo para abertura do inventário são 30 dias do falecimento, né? E esse prazo é corrido pela lei, né? 30 dias corridos pela lei. Então, eu sei que às vezes a pessoa fica ali no luto, pela perda, etc., mas é importante buscar desde o falecimento a consultoria de um advogado, até para que ele possa auxiliar, se a pessoa tiver planos funerários, né? Isso. Que acaba sendo a questão seguro, assim, né? é bastante importante citar aqui, a questão dos 60 dias, porque após os 60 dias, se você não entrar com o inventário, você paga multa de 10%. Isso. E gente, após 180 dias... Fala para eles que advogado não custa caro. Advogado não custa caro. E após 180 dias, 20%. Na verdade, quando a gente está falando de consultoria de planejamento, é barato em relação a posteriormente a gente tem que pagar o fogo. Assim, não é caro, por favor, entenda. A questão do TCMD que a pessoa tem que declarar. Um imóvel de 1 milhão, o TCMD é 80 mil reais. Exatamente. Tá entendendo? Então, assim, o planejamento ele é importante. Digo isso hoje, porque a qualquer momento esse imposto ele vai o quê? Vai majorar. Então, é importante você se planejar, mas falar de morte, eu não vou morrer agora não. Tá, você não vai morrer agora, mas a gente não sabe o dia de amanhã. A gente nem sabe quem está na próxima senha. Isso aí, né? Tem uma pesquisa de que a gente quer igualar o nosso TCMD com o TCMD de
Europa, Estados Unidos, que é algo em torno de 20, 30, 40%. Nos Estados Unidos é 40%. Nos Isso. Estados Unidos, você realizar uma holding, ela é um planejamento com holding, é essencial porque você não paga esse imposto. Você já declara isso, você faz isso em vida e você não paga. Imagina, 40% do seu imóvel. Tá entendendo? É muita coisa. Ainda tem a trust, a questão da trust. Isso. O trust no Brasil ainda é novo, não existe uma lei ordenando nessa situação. Estão querendo trazer o trust para cá, o trust que significa confiança. E nos Estados Unidos já existe. Nos Estados Unidos existe uma empresa que você contrata essa empresa, você passa o seu imóvel para o nome dessa empresa e após a morte ela transfere para o seu filho. E também evita essa questão de amajoramento de impostos. Aqui no Brasil eu não sei se seria tão trust assim não, sabe? Tenho lá minhas dúvidas, mas... Eu acho que seria triste. Eu acho que trust aqui não sei não. É verdade, né? Então assim, é bastante importante, né? Após a morte você procurar um advogado, eu sei que é um momento triste, um momento de luto. A pessoa procurar um advogado especialista na área, um advogado assim como a doutora Danúbia, como o doutor Pedro, Como o doutor Felipe. que entendem do assunto para que não venha prejudicar você na hora de declarar imposto. Porque tem tantas situações, você vai declarar o imposto da parte que vai ser herança, e não da parte que vai ser meação. Eu não vou entrar aqui no mérito, porque senão vai estender o tempo. Então, assim, as pessoas não entendem a diferença, às vezes, porque a universidade, ela não nos ensina, ela ensina bem rasamente. Assim, faz você pisar na orla. Isso aí. Tá entendendo? Mas você não consegue fazer o que você... Então é bastante importante a gente entender que o advogado especialista, ele é muito importante nessa situação, porque ele especializou para atuar nessa área, ele tem conhecimento profundo nessa área, então um conhecimento categórico, né? Ele é um Neymar na área, um Pelé na área, ele vai poder fazer com que a sua dor seja menor, porque você lidar com o cliente em luto é horrível, ainda mais você ter que instruir a ele, falar toda a situação dos gastos que vai ter por conta dessa... porque soa frio, né? Parece uma frieza da nossa parte, você tem que fazer isso. E não é uma questão de frieza, é uma questão de necessidade. E assim, como é que você vai tratar esse momento? Assim, eu acho que a gente tem que desenvolver uma pós sobre isso, uma pós de psicologia para o inventário. Eu acho que é super certo. Porque, veja bem, é sério, aquele momento que a pessoa está assim, esse cara está falando em dinheiro no meu ouvido, então, não, tudo bem, eu quero falar o que tem que ser feito. E não é pouco, né? Porque isso não foi planejado lá atrás. Então, gente... Na verdade, aconselho a vocês, né, dentro da toada da doutora Danúbia e do doutor Felipe, na verdade fazer o planejamento sucessório antes da morte, né? Principalmente ao longo da vida, né? Por quê? Porque às vezes a gente não faz o nosso planejamento ao longo da vida e isso gera um problema enorme ao longo da vida e no pós-morte, né? Principalmente casamentos que são desfeitos e viram divórcios. Ou não viraram divórcio, separaram de fato. Ou separaram de fato e não se divorciaram. Exatamente. Né? União estável. Uniões estáveis que não são registradas. Filhos dentro e fora do casamento que não sabem ali, não se conhecem, né, um do outro. Família secundária, terciária e etc. Então isso tudo é interessante que vocês busquem um auxílio profissional dentro das áreas específicas, né? E faça um planejamento sucessório antes de uma possível morte, porque para morrer a gente basta estar vivo, né, como diz o jargão popular, né? E não tem como correr da morte. E até uma pessoa jovem, de 20 anos, 30 anos, 40 anos, numa hora pode sofrer um acidente, numa hora está vivo, um segundo depois está morto, né? E se não fez o planejamento, e tem aquelas pessoas também acontece que depois, os familiares inclusive ficam sem saber o que tem de bens para poder receber. Eu já tive casos da mãe ou da esposa, né, descobrir que o marido, que o pai tinha ali 2, 3, 4, 5 contas bancárias, que tinha 100, 200, 300 mil guardado em poupança, em título de capitalização, em seguro e etc., que ela não sabia quando faleceu, e com as buscas do advogado, né, especializado, com as minhas buscas, foram localizados os bens, e ela achou que tinha só uma moto, tinha só um carro, tinha só uma casa de 10, 20, 30 mil para poder fazer ali a transferência de posse,
descobriu que tinha um patrimônio de quase R$500 milhão, né? Então, é importante isso, e é importante ligar para o advogado também, porque muito dinheiro é perdido do decujus, né, do falecido, no momento da morte. Seguros, como o Dr. Felipe colocou aqui, às vezes FGTS, às vezes... Financiamento, doutor, financiamento de casa própria, no falecimento, normalmente, nesse caso, tem uma cláusula em caso de falecimento, pela quitação, e as pessoas não sabem. Sim, tem o seguro da casa. Outra coisa, tem aquela máxima de que a pessoa morreu, as dívidas vai com ela, não. Quando a pessoa morre, os ônus e os bônus vão com ele, né? Ficam para os herdeiros. Então, às vezes, você tem lá na conta 50 mil que o falecido deixou para você, você não consegue receber, porque só com inventário, ordem judicial, né? Ou você acha que tem 50 mil que vai receber em uma semana, 2, 3 com inventário, com ali o arrolamento de bens, algo assim, e descobre que ele tem um débito de algum bem, de algum seguro que ele pegou, de algum financiamento, algo assim, que é 100 mil, você perde o dinheiro que acha que tem. Exatamente. Né? Então, o planejamento é importante por conta disso, e se fazendo ou não fazendo o planejamento é importante assim que o falecido ocorrer a morte, entrar em contato com o advogado. Nesse né? gancho seu aí, da questão das dívidas e afins que ficam aí após o falecimento, é mais uma razão importantíssima do inventário ser feito logo a seguir. Por quê? Porque não existe execução de pessoa falecida, salvo se você estiver na questão do espólio. Se houve o espólio, houve o inventário, e até ali não teve ação de cobrança, ou não teve nenhum protesto, coisa que valha, ali realmente vai por terra, não tem mais o que discutir. Né? Mas até o momento do inventário, se aquela dívida for levantada, ela vai ser abatida ali. Eu até coloquei a questão, eu peguei isso recentemente, que foi um condomínio que ingressou com o inventário, né? Porque depois ele faleceu, já tinha falecido acho que há 8 anos, e ficou uma dívida condominial. Tinha os herdeiros e tudo mais, aí ficou aquela coisa de ninguém resolveu. O condomínio abriu esse inventário para poder fazer essa cobrança. Né? E aí a outra pessoa que estava comprando acabou assumindo a dívida e tudo mais. Esse processo foi arquivado, foi extinto, agora a gente conseguiu fazer, colocar ele na forma extrajudicial, vou finalizar amanhã. Mas eu achei super interessante, porque ele era credor daquela obrigação, né? Assim, então eu, na condição de credor, eu posso lá, diz 1980, que eu realmente posso fazer isso, e o condomínio abriu esse processo. Porque eu só descobri quando eu fui tirar a sessão do SINSEC, porque eu ia fazer o extrajudicial. Aí falou assim, não, tem um inventário aberto. Eu falei, não tem como ter um inventário aberto e tal. E aí a gente foi buscar, e estava lá na comarca do Meia, e ele quem estava na condição de credor inventariante. Interessante, ele utilizou como se fosse a questão da execução. Exatamente. E era execução, né? Ele estava executando a dívida na condição de não, sim, mas porque eu ia falar, ele se utilizou como se fosse o meio de execução da RJ. Exatamente. Né? Processo de RJ e falência. E aí ele foi lá e ele estava quase conseguindo, na verdade ele conseguiu, porque ele conseguiu protestar, e aí a gente não conseguiu fazer a transferência do bem. E aí, depois disso, quitamos, tudo mais, e aí cada herdeiro pegou o seu quinhão, e a gente vai finalizar esse inventário agora. Mas foi uma situação que, para mim, a gente começou falei, poxa, foi a primeira vez que eu peguei uma situação dessa. Porque, normalmente, é mais comum a Receita Federal, porque ela tem acesso à sua vida inteira, né? Sim. Agora, o condomínio me bateu uma coisa que eu fiquei curiosa, mas foi interessante. Eles estavam atentos, né, em relação aos seus credores da dívida. E, assim, é bastante importante... citar aqui que quando o falecido deixa dívida, essa dívida ela não pode ser, esse pagamento da dívida não pode ser superior ao espólio, né, ao acervo patrimonial deixado pelo herdeiro, pelo decujus. Então, vou dar aqui uma situação hipotética. Vamos supor que ele deixa uma dívida de 100 mil reais, mas o patrimônio é de 50 mil. Então, assim, os herdeiros vão ficar sem o patrimônio e aqueles 50 mil vão quitar toda a dívida. A dívida é de 100 vai ser quitada por 50 mil. A dívida é intransferível, né? Porque isso, ela não pode ser transferida. Ela não vai ser transferida, ela vai para o espólio. Então é bastante importante citar essa Mas morreu com o nome limpo, isso que importa. Vai para o outro lado, para o outro plano com o nome limpinho. Na SPC Serasa não está mais. Isso. Dando continuidade aqui, eu acho que a gente acabou já meio que respondendo, mas eu vou fazer a pergunta mesmo assim, né? Quais os meios de sucessões após a morte, né?
meio de inventário, meio de processo utilizado. Assim, quando existe um testamento, o primeiro procedimento a ser feito é verificar, através de uma ação, a regularidade desse testamento, se ele está conforme a legislação. Após essa confirmação, ele pode escolher entre entrar com inventário judicial ou extrajudicial. Que é vida, né? O extrajudicial é vida. Nossa, o extrajudicial. Se puder pagar, claro, por favor. Quem tem dinheiro. Gente, economizem para poder pagar o inventário extrajudicial, porque em cerca de um mês, no máximo, você tem todos os bens disponíveis. Contas liberadas. Contas liberadas e tudo mais. Enquanto que no judicial, outro dia eu vi um meme, né, no Instagram, a garotinha de 15, 16 anos mais ou menos, ou talvez já tinha até uns 20, falou assim: quando eu paro para entrar no imóvel que meus tios ficam brigando pela morte dos meus avós, até hoje eu não entendo. Aí ela entra numa casa que só tem tijolo no meio do nada, sem... É bem assim. Sem nada, sem bolso, sem nada, a casa lá destruída. Uma impugnação atrás da outra. O início é quando já nomeia o inventariante, a pessoa não concorda que ele seja o inventariante, já impugna, isso aí. Isso é inventariante, é uma questão de ego pleno, porque não faz diferença nenhuma. Eu que tenho que Na ser verdade, na verdade é o oposto, né? Que o inventariante tem uma responsabilidade. É um grande trabalho, mas um grande trabalho. E você ser ele tem que advogado do prestar inventariante contas para todo mundo. Ele tem que prestar contas de tudo para todo mundo. E né? se você for advogado do inventariante, você vai ter trabalho em dobro. Gente, entenda, o inventariante não vai ganhar mais que ninguém, tá? Não. Ele só vai receber uma responsabilidade maior. E eu eu não uma recomendo. responsabilidade muito grande. E aí, dando continuidade à questão do inventário judicial. A nossa legislação, o nosso novo CPC, ele nos dá a possibilidade do arrolamento, o arrolamento seja sumário ou comum, até o arrolamento sumário, quando não existir menores de idade e todos os herdeiros estão de acordo com a partilha. Tá? É bem rápido, é igual divórcio também, é bem rápido, não igual o extrajudicial, mas é rápido, né? Porque às vezes, sabe como é que é o judiciário? Infelizmente. Considerando o cartório que cair, é mais rápido. Né? Não vai ser uns 20 anos, vai ser só uns 5. Bom seria, e aí, né? Na verdade, aqui, gente, é uma questão. Não é que o judiciário seja moroso, não é uma crítica ao judiciário propriamente dito. Mas é porque quando a gente entra no judiciário com o processo judicial de inventário, os prazos para todos os entes públicos são em dobro. Sim. E todos os entes públicos eles têm que se manifestar nos autos sobre o interesse ou não. Então, se o juiz der 30 dias para a prefeitura falar, são 60. E a partir da publicação. Se der 30 dias para o Estado falar, são mais 60. Se der mais 30 dias para a federação falar, são mais 60. Então, só aí já são 180 dias úteis, né? E 180 dias úteis já é um ano e pouco para nosso ordenamento jurídico, porque o ano jurídico deve ter aí algo em torno de 190 dias, Exatamente. 200 dias úteis no ano, né? Então, só de abrir vista para os 3 entes públicos principais, já vai um ano de processo. Isso considerando que na tramitação do cartório, isso considerando a conclusão que o cartório foi ali o prazo estándar da corregedoria. Exatamente. Né? Que é 30 dias para abrir prazo para um, o cara respondeu nos 60 dias, 30 dias para abrir prazo para o outro, e por aí vai, né? Só que aí junta a quantidade de processos por cartório, que infelizmente na Justiça Estadual é grande, né? Poucos servidores, e aí acaba o processo se elastecendo tanto. E uma outra observação, tem alguns órgãos públicos que às vezes não respondem no tempo porque não foram intimados da forma correta. Exatamente. Né? E aí acaba embolando o meio de campo. A burocracia, ela existe, ela está aí para ser notória. A gente melhor do que ninguém sabe disso. Nosso dia a dia é burocrático. A gente acorda com burocracia, a gente dorme com burocracia. A gente tem a questão da falta de empatia mesmo no serviço público, que a gente sabe disso, não é segredo para ninguém. De você ter que pedir, pelo amor de Deus, para que aquela coisa caminhe, né? Todo processo você tem que marchar à frente, mas não é isso que acontece. E aí o seu cliente ele fica no seu pé, porque está demorando. E aí eu faço questão, às vezes, eu pego uma mãozinha e falo, vamos comigo lá no cartório para você dar uma olhada, como funciona. E apresento. Olha, funciona assim. Porque a gente está falando de esse chamamento dos entes, né? E se a gente considerar
que naquele momento você falou, dentro do prazo. Agora, se a gente considerar a realidade fática, é assim, a partir da publicação ali vai para o tácito, e a partir dali vai começar a contar aquele prazo. Sim. Então, quer dizer, é muito tempo, entendeu? Então, assim, se puder ir para o extra, é vida. Aí quando entra com a impugnação, aí volta, aí Isso ele aí. vai e volta, vai. E aí as suas e primeiras o ente- certidões já estão totalmente fora do prazo, quando chegaram E se o na ente hora, público ainda tira falar que de tem novo. interesse no imóvel, Nossa! começa a ser um incidente de interesse, é pior ainda, né? Exatamente. Eu apresento muito isso em relação aos meus clientes, porque eu tento fazer uma reunião com todos os herdeiros para que eles venham entender. Entendeu? Porque não adianta um herdeiro se achar que tem mais direito que não tem. Não existe isso, a não ser que estiver no testamento. Que um herdeiro ele pode ficar com 50% do legado do patrimônio e ainda vai competir pela herança. Aí sim. Entendeu? Pode haver casos de alguém abrir mão? Vai. Sim, a renúncia acontece também, mas tem que ser, Tem que ser tem que ser consensual. documentada pelo juiz em relação ao inventário judicial e extrajudicial, pelo próprio tabelião. Isso. Voltando à questão do arrolamento que você estava falando, é uma forma mais prática, vamos dizer assim. Mais séria, uma forma mais séria. séria de você tentar resolver a questão do inventário. Como eu estava falando do arrolamento sumário, que é um acordo que é homologado. Sim. Ok? E tem o comum, que é semelhante ao inventário, só que é mais sério, situação bem mais séria, e também, só que ele tem um limite em relação, pode ter menor de idade, pode ter um litígio, mas tem um limite em relação ao valor, que é até 1.000 salários mínimos, que, salvo engano, não sou matemática, 1.400.000. Tá fácil pra gente agora. Após isso, é o quê? Só o inventário, e aí é Deus que nos ajuda. Né? E depois desse tempo todo, se esqueceu de algum bem, o que faz? Às vezes nem esqueceu. Ou descobre que tem algum bem que desconhecia. Foi aquela questão de Não. assim, às vezes tem um filho fora do casamento. Isso. Às vezes, comprou aquela casinha, mas tá no nome dele daquela segunda, né? Da segunda dama, que a primeira não tem conhecimento, e não entrou no inventário, né? Isso Eu é tive muito um caso de comum. família assim, a pessoa mantinha 2 famílias ao mesmo tempo, e aí depois que houve o falecimento dela, a família secundária entrou com reconhecimento de paternidade para a criança, né, pós-morte, porque queria entrar no inventário da pessoa falecida que tinha vários bens. Ele tinha quase que um quarteirão de imóveis que vivia de locação, além da função dele, né? Então, acontece isso também, né? Fala assim, descobriu E o entra ali na patrimônio lá. sobrepartilha. Exatamente, vamos fazer a sobrepartilha do já acabou, o inventário acabou, e agora o que eu faço? Se desespera, não precisa. Você entra com a sobrepartilha lá, a mesma coisa, valor em conta. Se descobriu, não descobrimos, porque em conta é mais comum, né? Porque às vezes eu peguei uma situação que a pessoa tinha falecido em 2012. Eu fiz esse inventário, a informação que eu tinha, que eu fazia extrajudicial, era que nessa conta tinha, acho que era R$19.000. E quando fiz todo o trâmite e tudo mais, chegamos ao banco e tinha R$220.000. Quer dizer, porque assim, na certidão informa todos os valores e atualizações, então eu nem preciso fazer de novo. Eles receberam de boa, a família ficou feliz da vida, eu mais ainda, fiquei mais alegre que todos eles juntos. Falei, da coroadora. Exatamente. Ô, glória. Enfim, mas acontece, fala assim, essa conta estava esquecida, já tinha, será que tem como fazer? Não, tem como fazer, fica tranquilo, que a gente vai fazer e realmente deu super certo. É porque a gente vai deixando para lá, então assim, tem sempre, principalmente os mais antigos, né? Assim, aquela turminha lá de trás que gostava de minha avó, quando minha avó não era rica, né? Mas quando ela faleceu, tinha dinheiro em todos os cantinhos do guarda-roupa. Eu falei, gente... E tem que observar também pessoas que às vezes aparentemente não são ricas, mas têm objetos de valor em casa. Exatamente, pratarias, Quadros, pratarias, eu pratos, peguei o inventário e agora. também entram em inventário, Exatamente. dependendo do valor deles, né? Ah, Ou deveriam você entrar. pegar aquela prataria toda, ou Vide aquelas aí a herança taças. da Rainha Elizabeth, né? Que é Imagina, discutida. né? O inventário mais antigo. É
igual teve um inventário mais antigo, resolvido há pouco tempo, né? Que era o Palácio de Laranjeiras, ficou quase 40 anos, né? Eu acho que foi 45 anos esse foi quase 50, né? Foi resolvido cerca de 2 anos, né? Agora está em fase recursal, na verdade. Teve um mais de 100 anos, que foi, se não me engano, a herança da Princesa Isabel. Isso, então. Porque assim, aí virou o Palácio de patrimônio, Laranjeiras. Foi? Que foi chancelado agora pelo STF, que ele faz parte do patrimônio do Rio de Janeiro e do espólio da cidade do Rio, né? Um cliente me procurou para dar continuidade no inventário de 1990. Lá no inventário, tem apartamentos no Flamengo, e no inventário, sabe o que tinha? Linha telefônica. Você vê, porque na época era uma fortuna, né? Na época era uma fortuna. Eu lembro quando chegaram as linhas telefônicas não, né? Na verdade, quando a telefônica... Eu já peguei vários inventários assim. Porque até foi só até 97. Só que aí a gente teve que atualizar o valor dos bens, aí deixou pra lá, Isso, não valia mais nada. Porque assim, até 97 as linhas ainda valiam, porque na verdade elas eram ações, Sim. e foram chegadas, né, que privatizaram, aí veio a ATL, na época a ATL, não vou divulgar a minha idade, mas enfim, era a ATL. As linhas eram da Telerge, aí depois você podia passar pela Telefônica, a ATL, que eram as únicas duas que existiam, né? ATL, que hoje é a Claro, e a Telefônica, que é Vivo. Que é Vivo, exatamente. E aí você tinha que fazer, e as pessoas em filas absurdas para comprar um aparelho de telefone deste tamanho. Tijolão, né? Que abriu o flip. Quando a minha avó faleceu, ela tinha um Eu vi isso celular, na internet, aqueles primeiros eu vi, celulares não da participei desse Motorola, ela tinha um em casa, era desse tamanho. Isso aí, assim, pode crer. maior do que aqueles walkie-talkie que a gente via em filme do Rambo quando era criança. É isso aí, gente. Então, assim, questão na situação do arrolamento, é isso. É bastante importante o advogado verificar essas possibilidades de questão de inventário judicial, extrajudicial e dos arrolamentos sumário e comum. Eu sempre indico aos meus colegas a ter a questão da mediação antes de você entrar no procedimento judicial de inventário, para que facilite tudo e deixar bem claro os herdeiros sobre a situação, se caso venha a ter litígio. Até a questão do inventário, do questionário mesmo antes, sabe? Olha isso. E deixar claro o seguinte, que não necessariamente um advogado faz um inventário. Pode-se ter 3, 4 advogados dentro do mesmo processo de inventário, nada impede. Sim. Acho que atrasa, né? Mas assim, tem aquele, não, eu não confio no seu advogado, porque tem aquele irmão, né? Aquele irmão que fala assim, não, esse advogado você está combinado com ele vai pegar tudo para você. E aí ele contrata uma outra pessoa. Além de ser mais custoso, ele vai ter que pagar igual os outros estão pagando. É completamente possível, não é necessariamente que seja feito por uma pessoa, tanto na judicial quanto na extra, né? Isso. Aconselho sempre buscar a ajuda de um profissional e, se possível, quando tiver múltiplos herdeiros, que seja um profissional só para todos esses herdeiros, né? Isso. E é o que você recomenda. Se tiver dinheiro, faça no extrajudicial, faça de repente a hold, se for, né, possível, né? Dentre outros meios aí de inventários. E é isso, gente. Muito bom. Alguma consideração final? Não, só procurem um advogado. Advogado não custa caro. Vou falar de novo, eu vou ter que fazer propaganda o tempo todo. Advogado não custa caro. Não custa caro, profissional ruim, aquele picão, aquele que acha que sabe. Esse é caro. Esse é caro. É isso aí, ó. Os acadêmicos se aprofundam na área, uma área muito importante. Às vezes a pessoa pensa que não, mas uma área bem extensa e que tem várias situações e que podem trazer bons honorários aí para você usufruir e desfrutar aí dessa linda profissão que é a Doutor Felipe já está rico, tá? Por isso que ele está falando isso. Eu estou Quem começando dera, agora. Vou deixar 2 recados. Um para o cliente, que não ache que o advogado é caro, né? O advogado antes é muito mais barato do que depois, né? Sim. E a segunda para os profissionais do direito. Quase tudo que a gente falou aqui tá para ser jogado no lixo daqui a algum tempo, tá? Então não fiquem desesperados por achar que sabe muito ou pouco. Simplesmente se especializem. Por que eu digo isso? Porque ano que vem tá para entrar em vigor o Código Tributário novo, né? A reforma tributária, que foi aprovada no fim do ano. E até o ano que vem, ou talvez até o final do governo atual,
vai ser votado várias mudanças no Código Civil, então muito do que a gente falou aqui Inclusive, vai alterar, né? E muitas coisas do que a gente falou aqui estão alterando constantemente, porque a necessidade de fazer a agilidade nessas transações faz com que muitas delas estejam sendo tomadas pelo extrajudicial, né? Então, muitas coisas do que a gente falou aqui estão em constante evolução e estão mudando para o extrajudicial, como, por exemplo, a adjudicação compulsória, que a gente não falou em mesa, mas é a mudança mais recente que tem a ver aí com sucessões, né? Então, gente, é um campo com bastante dinheiro para se ganhar e boa sorte. Boa sorte. E aquele ditado na área do direito, né? O direito não acolhe Acho que dormem. os que dormem. E tem uma teoria que eu gosto muito, ela não é formal, é bem informal, que é a teoria da calçada molhada. Se você não se atualizar, 7 chora. Pode crer. Muito bem. Quero te agradecer por ter ficado até o final desse vídeo. E em nome do nosso presidente, o Dr. Wagner Botelho, juntamente com a doutora Elisângela Zurita, quero agradecer aos nossos convidados por estarem aqui compartilhando com a nossa audiência esses assuntos de extrema relevância. Muito obrigado. E lembrando que onde dialogam pessoas sábias, opiniões diferentes não geram conflito, geram novas ideias. Tchau, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Até mais, gente. Obrigado.